Bom dia. Consegue me ouvir? Consegue me ver? Bem-vindos de volta. Feliz ano novo para vocês. Ou feliz ano antigo, né? Porque parece que 2020 não acabou ainda. Mas a vida é isso. A vida é enfrentar um dia de cada vez e tentar fazer deles o melhor dia possível. Espero que vocês estejam se cuidando dos seus próximos, porque a pandemia continua forte. Não sei como é que tá aí na região de vocês, mas aqui na região metropolitana, aqui na capital, o negócio está ficando feio. Os hospitais estão lotados. Começou novamente o fechamento de tudo. No Rio de Janeiro, né? Acho que vocês acompanham aí pelas reportagens. Fecharam as praias, os parques. Aqui em Niterói ainda continua abertos coisas. A população aqui se cuida bastante, que é Niterói, mas por conta da proximidade com o rio, é só atravessar a ponte, né? Pegar a barca. Então, devido a essa proximidade, também a prefeitura aqui tem pensado em adotar medidas mais restritivas. Vocês devem estar acompanhando as reportagens. O governo do estado está planejando fazer 10 dias de feriado, um feriadão de 10 dias. Então o negócio está feio, né? Espero então por isso que vocês estejam se cuidando. Vamos nós para o quarto módulo. Esse vai ser o encerramento do nosso ano de 2020. Esse módulo vai ser equivalente ao terceiro e quarto bimestres. E a dinâmica é a mesma. Eu tento colocar, né, as atividades e conteúdo no EAD do IFE e a avaliação vai ser os fóruns. Na medida em que vocês respondem os fóruns, vocês têm a nota e também a presença, tá? Lembrando que eu não faço lista de presença aqui no encontro síncrono porque não tem condição, são muitas turmas. Se eu ficar fazendo presença, eu não faço mais nada da vida. Já tenho feito pouca coisa da minha vida. Se eu ficar dedicado a lançar presença nos boletins, eu não faço nem a pouca coisa que eu tenho conseguido fazer. Então é isso, tá? A dinâmica é a mesma. Os encontros síncronos e as avaliações serão os fóruns, tá? Então nesse módulo a gente vai estudar a filosofia moderna e um pouco de filosofia da ciência. Então, nesse primeiro momento a gente vai ver a origem da filosofia moderna e aí depois desculpa, a gente vai ver filosofia moderna, as origens. Vamos estudar duas correntes da filosofia moderna, que é o racionalismo e o empirismo. E aí, para ver o racionalismo, a gente vai estudar o Descartes, o cara do penso logo existo. E do empirismo a gente vai ver o John Locke
que é um dos formuladores do empirismo, né? Consequentemente, a gente vê filosofia da ciência, que é fruto, a ciência como a gente conhece hoje, ela é fruto desse pensamento moderno, racionalista e empirista. A gente vai ver um pouquinho como é que a filosofia olha para a ciência e como é que a filosofia pensa a ciência, as críticas, essas reflexões derivadas do modelo científico. E é isso, a gente encerra o segundo ano e nos encontramos no terceiro. Certo? Acho que tem 6 semanas no quarto módulo. Alguma pergunta em relação à dinâmica desse quarto módulo? A dinâmica dos vídeos é a mesma. Os encontros são gravados e depois eu coloco na plataforma para vocês assistirem de novo ou para aquelas pessoas que não conseguiram participar desse momento ao vivo. Se vocês quiserem fazerem perguntas, né, é só abrir o microfone, ou escrever no chat. Certo? Então vamos lá. Hoje eu vou falar das origens da modernidade, do pensamento moderno. Quando a gente fala de filosofia moderna, equivale ao período da história moderna também, bom, com algumas poucas datas de diferença, né? A gente pode dizer assim que a história moderna ela começa ali perto da descoberta da América, né? E aí vai até o início de 1900, alguma coisa assim, até a primeira Revolução Industrial, eu acho, que é o recorte histórico. Na filosofia, a gente começa a pensar a filosofia moderna a partir do René Descartes, que é considerado o pai da filosofia moderna, e vai até um filósofo alemão chamado Hegel, que é ali no finalzinho de 1800. E aí depois do Hegel, a gente vai ter a chamada filosofia contemporânea, que vai ser uma crítica à filosofia moderna, em grande parte, e a tentativa de aprofundar os pensamentos do Kant, do Hegel, alguma coisa assim. A gente tem ali o Marx, que vem depois do Hegel, também é considerado filosofia moderna. Mas é mais ou menos esse recorte, assim, né? Então, a filosofia moderna vai de 1500 até 1900. São 500 anos de recorte de filosofia moderna. Metade do que foi a filosofia medieval. A filosofia medieval teve uma duração aí de 1000 anos, né? Ela começa ali com Santo Agostinho, o ano 400 depois de Cristo, e vai até 1500. Então são 1000 anos de Idade Média dentro da filosofia, tá? E 500 anos de filosofia moderna. Mas nesses 500 anos de filosofia moderna aconteceram muitas coisas. Muitas transformações no campo da filosofia, no campo da sociedade, no campo da tecnologia. E então são 500 anos que
equivalem a 1000. E na filosofia contemporânea, que a gente tem aí pouco mais de 100 anos, se a gente contar que ela começou em 1900, esses 100 anos equivalem a 1000 também, de tantas coisas que aconteceram. Isso por causa da revolução tecnológica que tem amplificado a produção de conhecimento, a nossa fontes de informações, né? Os desenvolvimentos científicos. Então são 100 anos que equivalem a 500 de modernidade, e esses 500 de modernidade equivalem a 1000 de Idade Média. As coisas estão cada vez mais rápidas, parecem, para nós. Inclusive o tema da aceleração é um dos temas que a filosofia tem se dedicado nas últimas décadas a pensar nesse mundo acelerado que a gente vive. Bom, então eu vou... hoje vai ser mais um comentário assim de plano histórico, para poder a gente entender como é que a Idade Média ela começa a entrar em declínio e a filosofia moderna começa a ganhar espaço no Ocidente. Sempre lembrando aqui que a gente está falando do Ocidente. As datas da história do Oriente são diferentes. Os fatos históricos são diferentes. E, enfim, é outra história. Né? O Oriente é outra coisa. A gente pouco sabe do que aconteceu na Ásia, entre os povos árabes, na África. Né? A gente conhece a história da Europa. Tá? Então, acaba que a gente sempre olha para a Europa como sendo a história principal, quando na verdade não é, né? A América já existia antes da Europa, antes dos europeus chegarem aqui, e a história continua acontecendo também na China, no Japão, lá nos povos do Oriente Médio, né? Então, a gente acaba estudando a Europa como sendo a história do mundo. Não é, né? A história da Europa é um pedaço da história. Então aqui eu vou falar dos acontecimentos na Europa, para variar, porque são esses acontecimentos na Europa que vão influenciar a nossa maneira de pensar aqui no Brasil, por conta dos europeus terem chegado aqui e trazerem na sua bagagem todos esses fatos que estavam acontecendo nos seus países. Bom, em 1500 a gente pode dizer que o mundo estava pegando fogo. O mundo não, a Europa. A Europa estava pegando fogo, porque estavam acontecendo muitos movimentos que provocaram transformações no âmbito político, das organizações políticas, da sociedade, cultural, filosófico e religioso também. Então, num curto intervalo de tempo, a Europa vai conviver com várias transformações no que diz respeito às organizações políticas, culturais, crenças religiosas e todas as estruturas que sustentavam o pensamento medieval vão começar a desabar. Todos. Desde a cultura até a fé. Desabar não no sentido de deixar de existir, não é isso. Mesmo porque a gente tem ainda a permanência de estruturas, né? De pensamento
e institucionais da Idade Média. Está aí a Igreja Católica como demonstração, né? A Igreja Católica nasceu há 2000 anos atrás. Então, quando eu falo em desabar, não é no sentido de desaparecer, mas de não ser mais não ter mais o poder, ou de começar a perder o poder de determinação da sociedade. Você certamente já viram esses movimentos em história, então eu só vou dar uma pincelada para relembrá-los. Bom, um dos grandes movimentos que vão causar impacto na filosofia medieval, no pensamento medieval, é o que a gente chama de revolução científica, que é o desenvolvimento da física, principalmente a partir da astronomia, que começa a colocar em xeque a estrutura do pensamento científico medieval, que era basicamente uma ciência sustentada nas bases do pensamento de Aristóteles, misturado com dogmas da Igreja que eram sustentados pela Bíblia. Então, a gente vai ter ali, a partir de 1400, basicamente, né, o questionamento da ideia do Hélios, como é que é? A Terra como centro do universo. Um é o heliocentrismo, que é o Sol, né? E o outro é o... Estou com terraplanismo na cabeça. Geocentrismo, lembrei. Então, na Idade Média, tinha-se a concepção de que a Terra era o centro do universo, mesmo porque é na Terra que estão os seres humanos, e na concepção cristã é o ápice da criação divina. Caraca, hein? Não? Se a gente é o ápice da criação divina, imagina o que não é, né? Enfim, mas então, por conta da humanidade estar no planeta Terra, a Terra é o centro do universo. E tudo que acontece no universo acontece circundando os acontecimentos no planeta Terra. Então, tinha a crença de que o Sol girava ao redor da Terra e etc. E tal, né? Mas a partir de 1400, alguns astrônomos começaram a fazer suas observações, começaram a criar teorias, e aí começaram a afirmar que não era a Terra o centro do universo. E começa a apresentar então o geocentrismo, o heliocentrismo, como sendo o Sol como sendo o ponto fixo, né, da nossa galáxia. E aí então todo o desenvolvimento decorrente dessa teoria. E aí, obviamente, isso vai causar impacto no pensamento religioso, porque, afinal de contas, a ideia do geocentrismo tinha fundamentação bíblica também. E, obviamente, a igreja não gosta e não gostou, à época, de ver as suas ideias, que eram baseadas na autoridade bíblica, serem questionadas. Então a gente vai ter um processo aí de caça ao pensamento científico. A gente vai ter vários pensadores
que serão condenados à morte, acusados de heresia, por questionar, né, a tese do geocentrismo. Os dois grandes nomes do heliocentrismo são Copérnico e o Galileu Galilei. O Galileu Galilei já é de ali de 1600 praticamente, e é famosa a história de que ele publicou seu livro defendendo o heliocentrismo e várias outras teses astronômicas que iam de encontro ao que a igreja defendia. E o Galileu Galilei ele é levado a julgamento, acusado então de heresia, e no julgamento ele abre mão da sua tese, ele fala que ele estava errado e que a igreja estava certa, e aí ele é absolvido. Assim, não, eu me enganei, gente, desculpa aí, realmente vocês estão certos, né? A hora que ele viu que a fogueira acendeu, ele pensou, poxa, é melhor eu ficar vivo do que ficar quente como o sol. Diferente, vejo, né? Enquanto Sócrates ele aceitou a morte e não abriu mão das suas convicções, o Galileu Galilei ele abre mão das suas convicções para ficar vivo, né? E aí depois de algum tempo, então outros cientistas demonstraram que o Galileu estava certo. O Galileu Galilei estava certo. Eu não lembro se o Copérnico também foi condenado à morte. Deixa eu ver aqui rapidinho. Copérnico, Nicolau Copérnico. Eu não lembro se o Copérnico ele morreu. Se eu não me engano, sim. Vai à internet. O Copérnico é de 1543. Não, o Copérnico morreu de AVC. Não foi condenado à morte, não. Mas o Copérnico ele foi perseguido também pela Inquisição, pela igreja. Então, a Revolução Científica ela vai ser um dos principais golpes que o pensamento medieval ele vai sofrer, né, o desenvolvimento da ciência. E a partir então do desenvolvimento da ciência, que a gente vai começar a ter o deslocamento da teologia como sendo o principal modo de saber do pensamento ocidental. Porque, lembrando, né, na Idade Média, a gente vai ter a fusão da filosofia grega com o pensamento cristão, isso vai dar origem à teologia, e a teologia passa a ser a principal ciência da sociedade. Tanto é assim que até por volta de 1800, o principal curso das universidades europeias era a teologia. E ali, a partir de por volta de 1800, vai ter uma reforma nas universidades, uma reforma curricular nas universidades europeias, e aí então a teologia perde o status de principal curso, de principal ciência, e a filosofia ocupa esse lugar. Tanto é assim que, se você for na Europa, você consegue cursar teologia nas universidades públicas europeias. Você tem teologia em Harvard, você tem Harvard dos Estados Unidos, né? Mas é consequência desse pensamento europeu. Você tem teologia em Oxford, você tem teologia em Tübingen, na Universidade de Louvain, na Bélgica. Ok, Louvain é uma universidade católica, mas ok. Uma das principais universidades do mundo. Então hoje, até hoje, você consegue estudar teologia nas universidades públicas da Europa e dos Estados Unidos.
e nas principais universidades particulares também, da América do Norte e da Europa. No Brasil não, né? No Brasil você não tem curso de teologia nas universidades públicas. Você tem curso de teologia nas universidades confessionais. PUC, que é católica, na metodista, na Universidade Luterana, no Rio Grande do Sul, né? Mas na universidade pública não se tem. Na universidade pública do Brasil, se tem estudos de ciências da religião, né? Então aqui o estudo da religião a gente considera como algo preso à confissão de fé, né? Bom, então a ciência, a revolução científica, ela vem colocar em xeque essa primazia da teologia como sendo o principal conhecimento, né? E aí, então, a partir do desenvolvimento da ciência, a gente vai ter o aparecimento da química, da física, né, como campos autônomos do pensamento religioso. E aí a gente vai ter, então, todas essas ciências que vocês estudam hoje em dia no colégio, né? Então, é isso. Então, tem a Revolução Científica. A gente vai ter um movimento chamado de Renascimento, que é a recuperação do pensamento grego e romano antigo, sem a influência das ideias cristãs. Então a gente lembra que na Idade Média a gente vai ter ali a fusão do pensamento grego-romano com o pensamento cristão, que vai dar então a origem à Idade Média. E aí a gente vai ter um Platão cristianizado, vamos ter também um Aristóteles cristianizado por São Tomás de Aquino, Platão cristianizado por Santo Agostinho. E aí, no Renascimento, a gente vai ter a recuperação desses pensadores, mas sem ler uma perspectiva do cristianismo. A isso a gente dá o nome de Renascimento. Qual é a ideia? A ideia era recuperar a cultura grego-romana. E é nesse período que vai nascer a ideia de que a Idade Média foi o período das trevas, porque vai se criar a ideia de que o cristianismo deturpou o pensamento de Platão e Aristóteles e fez com que as ideias deles se perdessem dentro das ideias cristãs. Então seria uma recuperação pura, digamos assim, né? Livre de influências desses pensadores antigos. Por isso o nome Renascimento. É fazer renascer a cultura greco-romana. Tá? Essa é a ideia. Basicamente é isso. Então a gente vai ter a recuperação da filosofia grega, a gente vai ter a recuperação da mitologia grego-romana, a gente vai ter uma recuperação das artes, lembrando que a arte da Idade Média ela era toda voltada para a arte sacra, a música, as pinturas, porque tinha essa ideia de que toda outra forma de expressão que não fosse a arte sacra era idolatria. Tá? Então toda arte devia expressar a adoração ao divino. Então no Renascimento a gente vai ter lá a recuperação da cultura grego-romana. E aí, consequência do Renascimento, a gente vai ter o humanismo. O humanismo é
o colocar do ser humano como sendo o centro do pensamento, o centro da arte. Que seria uma resposta ao teocentrismo, que seria essa vertente sacra da arte e do pensamento. Então a gente vai ter grandes expoentes do humanismo e do renascimento. Cito aqui dois deles, o Michel de Montaigne, que é um pensador francês que vai recuperar o ceticismo antigo, e o Da Vinci, né? Da Vinci, que foi cientista, filósofo, poeta, pintor. Leonardo da Vinci, que foi tudo. Inclusive inspirou o filme Código da Vinci, né? Então, o Leonardo da Vinci e o Michel de Montaigne são dois exemplos do humanismo, que colocam o ser humano como sendo o centro do pensamento, o centro da arte, enfim, o centro das atividades do pensamento humano. Então, o Renascimento, que recupera a cultura antiga, por cultura antiga que eu me refiro à cultura grega e cultura romana, e o humanismo, tirando Deus do centro do pensamento filosófico, da arte, e colocando o ser humano. Tá? Então nós temos aí 3 movimentos que vão bater de frente com o pensamento medieval: Revolução Científica, Renascimento e Humanismo. Então esses são impactos externos à religião. Agora, teve um movimento interno à igreja que também foi fundamental para esse abalo da autoridade da religião no Ocidente, que é a Reforma Protestante. Você sabe, né? A Reforma Protestante é aquele movimento de questionamento a algumas doutrinas da Igreja Católica Apostólica Romana, o questionamento da Inquisição, o questionamento a respeito da venda de indulgências, era a venda do perdão dos pecados, né? Você pecava e aí, ao invés de você ser perdoado pela confissão e por fazer algumas coisas, orações, né? Alguma coisa assim, você pagava, né? Então, matei um passarinho, bom, paga R$5, tá sussa. Roubei um banco, bom, então paga aí R$100.000 que tá sussa, né? Mais ou menos assim, a indulgência. A venda do perdão dos pecados. Então, e outras coisas, né, dentro que aconteceu dentro da instituição igreja. E aí, né, vários e vários sacerdotes, teólogos, monges começaram a questionar isso, e o grande evento que marca, assim, digamos, o início da Reforma Protestante, ou o ápice dos protestos, é quando Martinho Lutero ele prega as 99 teses dele na porta da igreja de Westminster. Então, o Martinho Lutero se torna o grande nome deste movimento da Reforma Protestante, que vai dar origem ao protestantismo, e é o segundo grande racha dentro da Igreja Católica. Lembrando que o primeiro racha da Igreja Católica acontece lá por volta de 450 depois de Cristo, que é quando a gente vai ter, que é quando cai o Império Romano, e aí a gente vai ter a origem do chamado Império Bizantino,
E aí, no Império Bizantino, vai ter a Igreja Católica Ortodoxa, e do lado romano vai ficar a Igreja Católica Apostólica Romana. Não sei se vocês sabem, mas existem duas igrejas católicas: a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa. Na Rússia, por exemplo, eles são católicos ortodoxos. E aqui, desse lado de cá da Europa, a Igreja Católica Apostólica Romana. Então esse foi o primeiro racha. O segundo racha dentro da igreja acontece em 1500, que é o surgimento então da chamada Igreja Protestante, que é da onde vai surgir então o luteranismo, os presbiterianos, os batistas, etc. e tal. Então, apesar do Lutero ser o grande nome, já haviam outros movimentos de contestação a algumas doutrinas católicas. Lembrando que a ideia do Lutero e dos reformadores era reformar a Igreja Católica e não romper com a Igreja Católica. Por isso que o nome é Reforma, Reforma Protestante. A ideia era reformar o catolicismo e não fundar o protestantismo, não fundar outras igrejas. Acontece que os protestantes eles foram perseguidos, né, pela Inquisição, e aí os seguidores desses teólogos protestantes acabam fundando igrejas protestantes, né? Igrejas não católicas, digamos assim. Então, aí a gente vai ter o João Calvino, a gente vai ter o Martim Lutero, o movimento anabatista, e Thomas, eu esqueci agora, mas eu tenho que começar a anotar o que eu preparo para aula, né? Esse negócio de só guardar na cabeça não funciona. Enfim, então esses movimentos de contestação da igreja vão dar origem às igrejas protestantes, tá? E internamente, esse vai ser um grande golpe na Igreja Católica. E aí, para tentar combater a reforma protestante, a gente vai ter um movimento de contra-reforma, né? Que é a tentativa de dar uma resposta ao que os reformadores estavam causando, né, dentro da Igreja Católica. Bom, então a gente vai ter aí tudo isso, gente, acontecendo entre no final de 1400 e no início de 1600. Então, por isso que eu falei que era a Europa pegando fogo, né? Revolução científica, renascimento, humanismo, reforma protestante. E aí um outro evento também é importante para o nascimento do pensamento moderno é a descoberta da América e a queda de várias monarquias na Europa, que vão dar origem aos chamados modernos estados nacionais. Então, a descoberta da América, que é chamado de o Novo Mundo, né? Que vai dar um gás aí para as teorias da Terra redonda, do heliocentrismo, né? Porque na Idade Média tinha-se essa crença de que a Terra era plana,
Vejam vocês, né? Terraplanismo não é novo. Tanto é que você pega os mapas de navegação da época, né? Muitos deles tinham desenho assim do fim, né? Do mar. Então você navegava até chegar ao fim dele e caía numa cachoeira. Acreditava-se em monstros marinhos, várias coisas. Né? Então, a descoberta da América é mais um reforço à teoria da Terra redonda, porque os navegadores navegavam, não chegavam ao fim do oceano nunca, e também não encontraram grandes monstros marinhos. E esse novo mundo, né, essa descoberta da América, a descoberta dos indígenas, que eram outra coisa, mas não seres humanos, na perspectiva dos europeus. Tanto que a gente vai ter depois o Rousseau falando do bom selvagem, que é inspirado, né, dos índios americanos, dos índios da América. E aí também a gente vai ter lá a reconfiguração geopolítica da Europa, que é com a queda das monarquias, fruto, muitas vezes, do questionamento do poder papal. Já estou encerrando a aula aqui, tá? Porque, assim, ainda que tinham vários reis na Europa, mas todos eles acabavam estando sob o poder do Papa. Então, o Papa era o grande imperador, digamos assim. E aí, com essa convulsão interna da Igreja, com a Reforma Protestante, muitos príncipes acabam apoiando os protestantes, justo para poder enfraquecer o poder do Papa. E aí a gente vai ter, então, a configuração dos países como a gente tem hoje, né? A França, ali a Bélgica, a Itália, a Alemanha, tá? É tudo recente. Essa configuração da Europa tem 500 anos, essa divisão europeia. A Alemanha mesmo tem pouco mais de 200 anos dessa organização, né? Que antes era a Bavária. E a configuração de Portugal, da Espanha, né? É tudo recente. E é tudo que vem a partir, então, da queda da força do Papa, né? E o nascimento dos chamados modernos Estados Nacionais, que é o que vai fazer com que surja o pensamento dos contratualistas. Não sei se vocês já viram em sociologia o contratualismo. Rousseau, Hobbes, Locke, essa galera aí vai estar pensando, que também é de 1600, vejam vocês, né? É tudo dessa mesma época. Eles vão começar a criar as teorias, então, do contrato social. Que o que é a teoria do contrato social? É a teoria de como é que os estados devem se organizar. Então a gente vai ter o John Locke falando do liberalismo, vai ter o Hobbes falando da monarquia absolutista, a gente vai ter o Rousseau defendendo o modelo republicano. Tudo isso aí acontece em 1600 também, porque tem a queda do Império Papal e o surgimento então de novas monarquias, tá? Então vocês vejam, né? Em 100 anos acontece tudo isso: Revolução Científica, Reforma Protestante, Renascimento, Humanismo e os modernos Estados Nacionais. Obviamente, isso aí vai dar ruim, né, para o pensamento medieval, que vai desabar, e a gente vai ter então a origem do pensamento moderno. Deu para pegar esse quadro geral, né? Então, assim, isso é só uma pincelada, né, na confusão toda que aconteceu na Europa nessa época. E a partir disso, então, nessa época a gente vai ter o Descartes, vai ter o John Locke, essa galera toda que a gente vai estudar nas próximas aulas. Ok?
Então é isso. A gente se encontra na próxima semana, nesse mesmo link. E qualquer coisa vocês me escrevam. Tá bem? Então, se cuidem e até semana que vem.